E foram eles, então, que primeiro nos trouxeram o conhecimento sobre a formação do universo. E aí, outras linhas posteriores vieram falar sobre isso. Uma delas, bastante conhecida, é a teosofia. E aí o Rudolf Steiner, através da antroposofia, ele veio lapidar ainda mais e agregar novos conhecimentos que replicam fielmente tudo aquilo que foi dito pelos rishis védicos, mas dentro de uma nova visão, uma visão de ciência espiritual, uma visão que é adequada à nossa forma de pensar moderna, intelectual, racional. E que essa forma intelectual racional, além dela poder desenvolver pensamentos materialistas, que só consideram a realidade material, ela pode desenvolver também uma forma de pensamento espiritualizada, uma forma de pensamento de ciência espiritual. Então, as duas referências vão ser essa dos rishis védicos e da antroposofia. O que os rishis védicos nos disseram sobre a formação do universo? Parênteses. Tudo isso é para que a gente possa depois entender as 12 noites santas e a sua relação com as hierarquias espirituais e com a Trindade. E essas 12 noites santas em relação com os 12 signos do zodíaco, isso não fique algo solto, não fique algo jogado. A gente precisa aprofundar um pouco o conhecimento sobre o que são espiritualmente os signos do zodíaco e essas hierarquias, e como essas hierarquias se manifestam na nossa realidade terrena, material, para que faça sentido esse significado tão profundo das 12 noites santas. Então, tanto para a antroposofia quanto para os Vedas, o universo ele começa a se formar com o impulso que vem do campo imanifesto da realidade, na linguagem védica, que é na linguagem cristã, o impulso que vem da Trindade divina. A Trindade divina, ela é ao mesmo tempo uma e três, porque no nível em que ela se encontra, que é o nível imanifesto da realidade, tudo está conectado com tudo de uma forma ainda mais perfeita do que na realidade material. Então, nesse nível da realidade do imanifesto, o 1 e o 3 podem ser unidos ao mesmo tempo e manterem-se como 1 e 3, mesmo que sejam um só, estejam em plena unidade. Então, desse nível imanifesto da realidade, desse nível da Trindade divina, há um impulso de amor, de criação de Deus Pai, e aí o universo começa a se formar. Isso é trazido na Bíblia, quando no início do Evangelho de São João, ele vai falar sobre o Verbo, e que no princípio era o Verbo, e que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E aí vem toda a maravilha que é o Evangelho de São João. Isso também está dito nos Vedas. Nos Vedas, o Cristo, que é o Verbo, identificado de várias formas. Ele é Vak. Vak quer dizer word, quer dizer palavra, quer dizer verbo. A palavra divina, o verbo divino, se manifesta como Vak nos Vedas. E Vak é o conjunto de Brahma, Vishnu e Shiva. É o conjunto de suas consortes. Sarasvati, Lakshmi e Durga. Sempre uma trindade, e uma trindade com polaridade masculina e feminina, porque é a totalidade, e o feminino e o masculino fazem parte dessa totalidade.
Além disso, os Vedas vão nos falar que esse verbo, antes dele se revelar como verbo, ele se revelou como luz, e antes de ele se revelou como calor, como fogo. Por quê? Existe uma gradação. O elemento fogo, ele representa o mundo espiritual. O elemento ar, onde existe a luz, ele representa o mundo astral, a dimensão astral. O elemento água, ele vai representar a dimensão etérica. E essa dimensão etérica é a dimensão também numérica e a dimensão sonora. O som vai se manifestar aqui. E num nível mais abaixo, que é o nível do elemento sólido, nós temos a realidade físico-material. E aqui o que vai se manifestar? Vai se manifestar a vida. A vida no plano físico é algo que existe no final dessa cadeia, dessa escadinha aqui, como manifestação daquilo que primeiro foi fogo, que depois foi luz, que depois foi palavra cósmica, e que foi depois a manifestação material. Então, nos Vedas nós temos que o Cristo é Aditya. Aditya é o primeiro nascido, o primeiro a ser nascido. Então, enquanto existia apenas calor, a gente não tinha essa total percepção da realidade. Quando se tornou luz, nós pudemos perceber a luz, que depois então se tornou verbo e que depois se tornou vida. E dentro dessa formação do universo, nós podemos dizer que as 12 constelações do zodíaco são como consoantes da palavra cósmica, e que os 7 planetas são como vogais da palavra cósmica. E da combinação das energias, as 12 constelações com os 7 planetas, nós temos as infinitas possibilidades que criam os sons que posteriormente vão criar tudo que existe na realidade material. No passado, os esotéricos, os ocultistas, os alquimistas, por exemplo, dentre N outras linhas, eles representavam a tabela periódica que traz todos os nossos elementos como uma combinação entre as constelações do zodíaco e os planetas. Porque efetivamente o som tem a capacidade de, no momento de condensação, de densificação das energias cósmicas, começando com o calor, transformar tudo isso em matéria física. O que permitiu não só a formação do planeta Terra, mas também que este verbo se fizesse carne. A carne é uma manifestação do verbo também na matéria físico-material. E dentro de toda essa formação do universo, então, nós vamos ter o trabalho das hierarquias celestiais que estão relacionadas aos signos do zodíaco. O conhecimento sobre essas hierarquias, ele nos é dado por todas as diferentes culturas, desde a cultura védica, aproximadamente 11.000 anos atrás, depois a civilização predominante, a primeira civilização predominante na humanidade, nesse nosso período pós-atlântico, é a civilização da antiga Índia. Num segundo momento veio a civilização da antiga Pérsia, também tinha esse conhecimento. Num terceiro momento veio a civilização do Antigo Egito, também tinha esse conhecimento. Um dia nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Depois veio a civilização greco-romana, que também tinha esse conhecimento. E vem agora a nossa civilização, o quinto período, em que esse conhecimento ele também existe e está sendo renovado. Se nós pensarmos, eu vou trazer desse ponto aqui,
Se nós pensarmos na civilização greco-romana, nós temos um período que ela existe no período que vai de 700 antes de Cristo até 1413 depois de Cristo. E nesse período nós temos um marco, que é o nascimento do Cristo. Ele ocorre dentro da civilização romana. E após a sua crucificação, morte e ressurreição, nós temos o trabalho dos apóstolos. E um dos principais deles é São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo, ele vai fundar em Atenas a primeira escola do cristianismo esotérico da história da humanidade. E ele faz isso juntamente com um ateniense que vai se tornar o primeiro bispo dessa escola do cristianismo esotérico, cujo nome é Dionísios o Areopagita. Areopagita é uma referência ao Areópago de Atenas, um teatro em que grandes eventos ocorriam. E lá, no Areópago de Atenas, é que Dionísios pregava sobre essa nova escola do cristianismo esotérico fundada por São Paulo e que nomeou esse grego Dionísio como o primeiro bispo dessa escola do cristianismo esotérico. Ele fundou uma escola estruturada na forma de uma religião, de uma igreja, e um dos primeiros conhecimentos que é restaurado à humanidade pela atuação dessa escola do cristianismo esotérico é a revelação sobre todas as hierarquias espirituais de uma forma renovada, onde Dionísio transforma os antigos nomes gregos dos seres dessas hierarquias, que eram chamados antes seres de Vênus, num exemplo, seres de Mercúrio, num outro exemplo, ou seres de Vulcão, num outro exemplo. É um planeta ainda invisível, mas que tem uma importância muito grande no desenvolvimento espiritual da humanidade. Então, para dar esses três exemplos, Dionísio transforma então todos esses nomes que foram mantidos como atuação desses seres na mitologia grega, ele vai transformar isso numa forma renovada, numa forma cristã naquela época. E é ele então que vai nos trazer os conhecimentos sobre essa hierarquia, que no seu grau mais baixo começa com os anjos. Os anjos são aqueles seres mais próximos dos seres humanos. Cada um de nós tem um anjo da guarda cuidando de nós. O anjo é um ser espiritual que acompanha individualmente cada ser humano, atua sobre cada ser humano individualmente. Para cada ser humano, um anjo da guarda. Em seguida, nós temos os arcanjos, que são seres que atuam sobre povos. Então, não é mais um arcanjo para cada ser humano, mas é um arcanjo para cada povo. Então nós temos o nosso anjo e temos também um arcanjo, que é o arcanjo do nosso povo. Ele atua também sobre nós, sobre a nossa evolução espiritual. Acima deles, nós temos os arqueus. Os arqueus são espíritos de época. Eles não vão atuar apenas sobre um povo, mas eles vão atuar sobre todos os povos que existem em determinada época do desenvolvimento espiritual da humanidade. Acima deles, nós temos o que em grego se chama de exousiai, e que na Bíblia são chamados de Elohim, ou espíritos da forma.
esses seres são aqueles que dão forma a toda a criação nesse nível terreno em que nós estamos nos desenvolvendo. Então, para que o ser humano possa existir, é necessário que haja um reino mineral, que haja um reino vegetal, que haja um reino animal e que haja também um reino humano, que é o reino espiritual. O ser humano é um ser espiritual, então ele já pode ser considerado um ser do nível desse reino espiritual. Os Elohims são aqueles que, a partir desse nível espiritual, eles criam tudo isso. E com relação ao ser humano, são eles que vão nos permitir que o nosso ego humano se eleve ao status de um espírito, também plenamente individualizado, mas ao mesmo tempo um Deus, com toda a criação. Então nós temos aí os Elohim. Acima dos Elohim, nós temos os Dinamis, ou espíritos do movimento. Esses Dinamis são seres que fazem a união entre a dimensão do macrocosmos e a dimensão do microcosmos. Então vai haver um espelhamento na atuação desses 4 seres aqui. Anjos, arcanjos, arqueus e exousiai. Existem outros 4 níveis acima. Então há um espelhamento, microcosmos e macrocosmos, mistérios menores e mistérios maiores, o ser humano e o cosmos. Os dinamis ou espíritos do movimento, eles colocaram em movimento todas essas forças que vêm acima deles para criar esse microcosmos, onde o ser humano pode existir. Acima deles vem os Kyriótetes. Kyrios quer dizer Senhor em grego. E estes Kyriótetes são os seres da sabedoria. São eles que emanam toda a sabedoria divina para o desenvolvimento do ser humano. Em latim, esta mesma palavra Kyrios, que é Senhor, ela é a palavra Dominus. Dominus é Senhor. E a linguagem cristã mais moderna na Bíblia vai chamar então esses seres de dominações. É aí que existe a intersecção desses diferentes vocabulários, dessas diferentes linguagens, para que cada um, com suas diferentes referências, possa se situar dentro do que está sendo compartilhado nesse momento. Então, nós, quando estivermos falando das noites santas, dos 12 signos dos zodíacos e das hierarquias, eu vou falar um pouquinho mais sobre o papel de cada um desses seres. E aqui é muito importante porque vou adiantar, vou dar um bizu aqui. Nessa constelação, nessa hierarquia, é dessa hierarquia espiritual que se manifesta a Sofia cósmica, a sabedoria divina, aquele ser que encarnou na Terra como Nossa Senhora do Evangelho de Lucas e que se manifesta também como Nossa Senhora do Evangelho de Mateus. Essa sabedoria é aquilo que nos permite o conhecimento do Cristo. E essa sabedoria, então, que vem desses elevados seres, ela se espelha na atuação dos Elohim, que ficam um acima e o outro é um abaixo dos dinamis, os seres do movimento que estão no meio. Então, todo aquele conhecimento, todos aqueles impulsos espirituais que nos permitem estudar a antroposofia, estudar uma ciência espiritual, conhecer a fundo todos os ensinamentos cristãos, conhecer a fundo todos os ensinamentos bíblicos e de todas as outras tradições e também correlacionar
todo o cristianismo, com tudo que veio antes e tudo que virá no futuro como desenvolvimento do cristianismo, é dessa constelação que emana toda essa sabedoria. E aí os Elohim, eles vão dar forma adequada nos diferentes níveis, nas diferentes dimensões, como eu coloquei, espiritual, astral, etérica e física, para que essa sabedoria possa se manifestar nas nossas vidas, como seres humanos. Então, esses seres são as dominações da Bíblia. Faltou dizer algo muito importante. Essas hierarquias, elas são, na realidade, 3 hierarquias. Sempre que a gente pensar em conhecimento espiritual verdadeiro, manifestações espirituais verdadeiras, a gente vai sempre encontrar essa trindade, essa divisão trina, essa manifestação trina, que na realidade não é divisão nenhuma, é unidade, por isso que é divino. É uma manifestação trina. Então são 3 as hierarquias. Eu comecei falando da terceira hierarquia, que compreende 3 seres. São 3 subdivididas em 3. Anjos, arcanjos e arqueus. Depois, na segunda hierarquia, nós temos Elohim, Dinamis e Quiriótetes. E depois, na primeira hierarquia, que é a mais elevada, a mais importante, nós temos os tronos, temos os querubins e temos os serafins. Então, e acima dessas 3 hierarquias, nós temos a trindade divina. Por isso que aí nós formamos 3, 3, 3 e 3, vai dar os 12, que correspondem às 12 constelações do zodíaco. Acima, então, e já na primeira hierarquia, nós temos, no nível mais baixo delas, nós temos os tronos, que são os seres da vontade. A nossa vontade, ela é algo relacionado com o nosso inconsciente, que é o manifestado fisicamente no corpo do ser humano, no polo inferior do ser humano. De novo, o ser humano, como ser divino, ele é um ser trino em toda a sua constituição. Há uma relação entre o 3 e o 4 depois, que vai formar o 7, que é a plena manifestação. Mas do 3, que é a base de tudo, se manifesta um espírito, que é esse 4º elemento, e aí da união do nível terciário com o nível quaternário se forma o nível septo, o nível do 7. E 7 é o número do Cristo, que relaciona ao Cristo. Nós vamos ver isso de várias formas ao longo desse trabalho de compartilhar esses conhecimentos. Então, e o nível da vontade, que é o nível do nosso polo inferior, no ser humano, há uma relação entre esse nível, do nível inconsciente do ser humano, onde se manifesta o querer ou a vontade, com os tronos. No polo intermediário, que é coração e pulmão, se a gente puder pensar, quiser pensar mais especificamente, coração e pulmão, esse nível intermediário vai se relacionar com o nosso sentir. E o nível superior do ser humano vai se relacionar com o nosso pensar. O pensar é nível consciente, o sentir é nível subconsciente e o querer ou vontade é o nível inconsciente. Então, e a gente tem essa correspondência com a primeira hierarquia, onde essa vontade dos tronos, ela se manifesta por espelhamento, não diretamente, mas através dos outros níveis de seres, ela se manifesta aqui. Então, vamos pensar de uma maneira mais clara, dando esse espelhamento. Os tronos, eles têm uma correspondência com os arqueus. E quando os tronos se manifestam através dos arqueus, são os arqueus que são os grandes responsáveis pelo nosso nível inconsciente. São eles que regem a nossa vontade, a partir desses impulsos de vontade que no cosmos nascem através dos tronos. Aí quando a gente sobe mais um nível, a gente tem o nível dos querubins. Os querubins são os seres da harmonia,
são os seres da beleza. O belo é um conceito estético que tem a sua origem em conceitos espirituais. A harmonia das esferas, a harmonia arquetípica perfeita, a harmonia espiritual perfeita. É daí que vem o conceito de belo aplicado nas artes. Esse nível do belo se relaciona com o nosso polo intermediário, que é o polo do nosso subconsciente. Pense que nas artes, os artistas são muito inspirados pelos seus sentimentos, pelo amor. Esse é um dos níveis do amor. É o nível do corpo etérico, e o corpo etérico é o corpo do amor. Então, há essa correspondência. E, num outro nível, a gente tem os serafins, que são os seres do amor, se espelhando no nosso anjo da guarda, que aí é o nível do nosso pensamento, do nosso pensar. Nesse nível da primeira hierarquia, então nós temos os tronos, depois nós temos os querubins e depois nós temos os serafins. E esses querubins, dos quais falávamos, eles são os seres da harmonia. E eu agora vou começar de cima para baixo de novo, explicando o que isso significa. Acima deles nós temos os serafins. Os serafins são os seres do amor. Eles recebem com perfeição todos os impulsos da Trindade Divina que está acima deles, que está no nível manifesto. Eles recebem esses impulsos e tudo aquilo que existe na criação só pode ser perfeito no seu desenvolvimento, perfeito na sua manifestação, porque tudo parte desse amor manifestado pelos serafins. O amor é a força criadora, é a força criativa mais poderosa de todo o universo. Criação é igual amor. Não existe criação sem amor. E esse amor está sempre presente no universo, nos seus diferentes níveis. Nesse nível mais elevado, e agora eu vou fazer essa mesma escadinha de cima para baixo. Nesse nível mais elevado, nós temos a manifestação dos serafins. No cosmos, nós podemos ver essa atuação primeira dos serafins em tudo aquilo que nós chamamos de galáxias. As galáxias, elas são a manifestação dos serafins no universo. Todas as galáxias. Os Vedas nos dizem que apenas 1/4 da criação é manifesta e que 3/4 da criação é imanifesta. E isso já foi comprovado pela nossa ciência moderna, com as fotos trazidas pelo satélite Hubble, onde ele tira fotos quase nos confins do universo. E a gente vê que
efetivamente, apenas 1/4 do universo é manifesto. Nos outros 3/4 não há nada. E isso é uma representação interessante da Trindade Divina. Nesses 3/4, e é 3 de 4, a gente tem essa manifestação do imanifesto, que é a Trindade Divina. Ela permeia tudo. Ela é maior que tudo. E aí é ela que dá suporte para que esse outro 1/4 do universo, que é manifesto, ele seja criado. E quem dá suporte a isso, porque não existe criação sem amor. O amor é quem cria, quem sustenta e quem depois destrói ou transforma. Que, do ponto de vista divino, não é uma destruição, mas é transformar em algo novo. Assim como Cristo diz no Apocalipse: eu faço novas todas as coisas. Essa é uma força destrutiva que faz novas todas as coisas. Engana-se quem pensa que no processo ascendente não existam forças, também as forças destrutivas. Eu parafraseei isso como conhecimento que eu compartilhei agora, mas essa é uma frase do mestre Maharishi Mahesh Yogi, num livro que ele escreveu, que é um comentário ao Bhagavad Gita, onde ele fala da atuação de todas essas forças criativas, mantenedoras e destrutivas no universo. E, enfim, a partir desse amor manifesto pelos serafins, os serafins transferem esse amor para os querubins. E o papel dos querubins é harmonizar essa força do amor que eles recebem dos serafins. E como eu já disse, harmonia, beleza e consciência são 3 palavras que se relacionam aos querubins. Harmonizar no seu grau mais elevado, e que é o papel que os querubins exercem, significa criar as condições para o pleno desenvolvimento de todos os seres. Então, o que os querubins fazem é criar um círculo protetor aonde a evolução pode ocorrer para aqueles seres que se inserem dentro daquele pedaço ali do universo, daquela localidade, daquela localização no universo. E isso dentro da nossa galáxia e dentro da nossa realidade de seres que estão se desenvolvendo dentro do nosso sistema solar, o que os querubins fizeram é criar um invólucro protetor ao redor do sistema solar, que são as 12 constelações do zodíaco. As 12 constelações juntas são manifestações desse reino, dessa dimensão dos querubins. Em cada uma dessas constelações reina a um regente, que é um querubim também, regente máximo de cada uma delas e de todos os seres espirituais, que ali vivem como colônia de seres espirituais, emanando para o ser humano todas as forças que ele precisa para o seu desenvolvimento. Se a gente toma todos os signos do zodíaco juntos, o que eles representam, e as tradições antigas vão nos trazer muitas imagens disso, são o arquétipo do antropos, o arquétipo do ser humano. No seu pleno desenvolvimento, terá levado ao seu grau máximo de desenvolvimento todas essas
diferentes 12 forças que emanam dos signos do zodíaco. E essas são forças polares. A astrologia trabalha com o conceito de polaridades o tempo todo. Aquário é oposto a Leão, Touro é oposto a Escorpião, e o papel do ser humano é transformar aquilo que é polar numa unidade harmônica. Num ponto de vista muito elevado, a gente pode pensar assim, o que é a evolução do ser humano. Então, a antroposofia vai nos trazer esse conhecimento, que é a sabedoria sobre esse antropos, que é a sabedoria também sobre os 12 signos do zodíaco. É a sabedoria também sobre as 9 hierarquias e sobre a Trindade, exatamente dessa maneira multifacetada, que eu espero estar trazendo de uma forma compreensível para você ou para vocês que estão assistindo a esse compartilhar. Vamos parar aqui nesse momento, porque a gente chegou no ponto que eu gostaria de chegar para que vocês tenham uma dimensão do que são as 12 noites santas. Na formação, então, desse círculo protetor que harmoniza tudo o que vem da Trindade, dos serafins, transformando isso, dando os impulsos para que isso se transforme no microcosmos onde o ser humano pode se desenvolver, tudo começou através da constelação de Áries. Isso é algo que o Rudolf Steiner vai nos trazer e é algo também que os rishis védicos nos trouxeram. Os 7 rishis védicos da antiga Índia com a sua visão clarividente. Eles acessavam, assim como Steiner acessava, toda a memória do universo. E acessando a memória do universo, eles puderam ver em imagens que são reveladas sempre pelo nosso anjo da guarda, e no caso pelo anjo da guarda deles. Essas imagens lhes foram reveladas pelos anjos. Depois os arcanjos revelaram como sons, como palavras, como inspiração, o que aquelas